e hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o capítulo 45. Então, se você quiser ir abrindo aí, a gente vai falar sobre uma situação que ocorre dentro do contexto que Isaías está profetizando a respeito de Ciro. Quem já ouviu falar em Ciro aí? Não é o político atual, não. É o Ciro, chamado o Grande. Ele foi um poderoso rei da Pérsia que formou um vasto império. Ele era rei na região que hoje nós conhecemos como Irã. E Ciro ele foi levantado por Deus para ser o libertador de Israel, quando essa mesma estava exilada lá na Babilônia. Então a Babilônia, ela não era apenas um opressor militar, mas era um símbolo de poder avassalador. Era um império cuja a crueldade que eles tinham e o próprio governo parecia algo definitivo. Tamanha era o poderio desse império. E nesse cenário de aparente invencibilidade babilônica, vivia o povo de Judá, exilado da sua terra. Então, a conquista de Jerusalém, a destruição do Templo de Salomão, não foram apenas uma derrota militar, mas um abalo teológico. Eles estavam despojados da sua pátria e do seu centro de adoração. Então, os judeus, eles lamentavam nos rios da Babilônia, e isso está imortalizado para nós no Salmo 137. E eu queria ler aqui rapidinho, para vocês terem uma ideia. Salmo 137, aqui na minha tradução, a NAA, o título é Saudades de Sião. E ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Essa é a expressão de um povo que estava em frangalhos. Eles estavam desesperados no exílio babilônico e os opressores da Babilônia pedindo para eles: cantem. E eles estavam dizendo: como? Não temos terra, não temos templo. O nosso lugar de adoração foi retirado de nós e vocês querem que nós cantemos aqui no meio dessa tribulação? E a questão que ecoava em seus corações não era apenas quando voltaremos para casa, mas uma muito mais profunda e angustiante: onde está o nosso Deus? Será que ele foi derrotado pelos deuses da Babilônia? Imaginem a dúvida que pairava sobre o coração daquele povo. Então entendam, esse exílio babilônico, ele representou uma crise de fé sem precedente. Contudo, essa catástrofe não era um acidente histórico aleatório. Era, na verdade, o cumprimento de um juízo divino já profetizado por Jeremias, que havia advertido sobre a vinda da Babilônia como um instrumento da disciplina de Deus sobre um povo infiel.
Assim, a ascensão da Babilônia e a subsequente ascensão da Pérsia não devem ser vistas como dois atos desconexos, mas como circunstâncias interligadas no drama divino, né, numa história maior que Deus está contando através de cada situação que acontece no mundo. Então, nesse contexto, se levanta Ciro, o grande rei da Pérsia, que em poucas décadas criou o maior império que o mundo já tinha visto. Ele derrotou os Medos, o rei Creso da Lídia, e em 539 a.C., ele conquistou a grandiosa Babilônia praticamente sem resistência. E aí, logo depois dessa vitória, Ciro permitiu o retorno dos judeus exilados a Jerusalém para reconstruir o templo de Deus. E a Bíblia vai o descrever como servo de Deus, ungido do Senhor. Olha o que o versículo 1 de Isaías 45 diz sobre ele. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Então observem que Deus está chamando Ciro de meu ungido. Em hebraico, Machia, a mesma raiz da palavra Messias. Ciro é o ungido do Senhor, termo que mais tarde se tornaria um título especificamente messiânico, mesmo que esse não tenha sido sentido aqui no profeta Isaías. Isso significa que o poder do rei Ciro vinha do próprio Deus. Deus, ele estava consagrando um rei estrangeiro, que não pertencia ao povo do pacto, o povo da aliança, para uma tarefa sagrada de libertação. E aí no versículo 2, nós lemos assim: eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Agora, sabe o que é mais surpreendente? Isaías, ele está profetizando aqui 150 anos antes de Ciro nascer. O pai de Ciro e a mãe nem tinham nascido. O nome nem tinha sido cogitado. Mas Isaías está chamando ele pelo nome. A profecia aponta para nós o nome daquele que o Senhor iria levantar no tempo apropriado para libertar o seu povo. Ciro, o grande mestre de seu próprio destino aos olhos do mundo, era na verdade um ator no roteiro divino. 150 anos antes dele entrar em cena. O homem mais poderoso da terra não sabia que o seu maior legado não foi ideia sua, mas uma missão atribuída a ele por um Deus que ele nem conhecia. A história de Ciro, portanto, transcende a mera curiosidade histórica ou uma simples prova de precisão da Bíblia. Ela se torna a demonstração cabal, a prova A, do controle absoluto de Deus sobre a história, sobre os reis e os seus corações. O Senhor não apenas reage aos eventos, ele os escreve com antecedência. E aí no versículo 3, 4 e 5, o profeta continua dizendo assim: darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Então a profecia cumprida na história prova que somente o Senhor é Deus. E Ele quer que o mundo inteiro saiba disso. A história de Ciro, o grande, o pastor ungido da Pérsia, serve como um grande prelúdio
para a mensagem central de Isaías, aqui no trecho que nós vamos estar abordando essa manhã. O Deus que molda impérios e reis é o mesmo Deus que molda a nossa vida. Ele está no controle absoluto. Essa manhã nós vamos falar sobre a soberania e a providência de Deus. E a base da palavra hoje vai ser Isaías 45, do versículo 9 ao 13. Aqui na minha tradução, o título dessa perícope é O Senhor é o Criador. Vamos ler juntos aqui? Versículo 9. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça. Ai daquele que diz ao seu pai, por que você gerou? E à sua mãe, por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. E essa manhã nós oramos diante dela, diante de Ti, Senhor. Abra os nossos corações e a nossa mente para compreender que nós não venhamos a nos ofender com a realidade da Sua soberania, da Sua providência. Pelo contrário, Deus, que haja um maravilhamento nesse lugar. Um maravilhamento tal qual nos leve a adorar ao fim dessa palavra. Que o Senhor receba desse lugar essa manhã a adoração na qual o Senhor é digno de receber. Assim eu oro, Espírito Santo, haja aqui no nosso meio essa manhã poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a soberania de Deus, ela pode ser resumida na seguinte afirmação: Deus tem o direito de fazer o que Ele quiser. E a providência de Deus significa que Ele, de fato, faz o que bem entender. Essa é uma porção da profecia de Isaías que vai exaltar a providência de Deus. Millard Erickson define a providência como a ação contínua de Deus, pela qual Ele preserva a existência da criação, que Ele fez surgir e dirige para os propósitos que designou para ela. Providência é uma palavra do latim providere, que literalmente significa prever. Entretanto, envolve mais do que um mero conhecimento do futuro. A palavra também carrega a conotação de agir com prudência ou fazer preparativos para o futuro. E através da providência divina, nós podemos viver com a certeza de que Deus está presente e ativo em nossas vidas. Estamos sob seus cuidados e, portanto, podemos encarar o futuro com confiança, sabendo que as coisas não acontecem por mero acaso. Não existe coincidência. Amém? Se você ainda utiliza essa palavra, eu te convido essa manhã a removê-la do seu vocabulário. Não existe. Vamos ver mais uma definição de providência, agora pelas palavras do teólogo Wayne Grudem. Ele fala assim: Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas de tal forma que as preserva como elementos existentes, que conservam as propriedades com que Ele os criou, coopera com as coisas criadas em cada ato,
dirigindo as suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem, e as orienta ao cumprimento dos seus propósitos. Ter a consciência de um Deus que controla todas as coisas no detalhe pode causar um certo incômodo em muitas pessoas. R.C. Sproul, em seu livreto intitulado Deus Controla Tudo? Uma pergunta. Ele traz uma história engraçada até, de um alpinista que um amigo seu lhe contava essa história, que ilustrava bem a mentalidade contemporânea, sabe? Como que as pessoas dos nossos dias pensam a respeito da soberania de Deus, né, e o seu envolvimento com o mundo. E essa história que o amigo de Sproul contava diz o seguinte: houve um alpinista que escorregou numa saliência e estava prestes a mergulhar centenas de metros para a sua morte. Mas enquanto caía, ele se agarrou ao galho numa árvore minúscula e desajeitada que crescia numa fresta, na face do despenhadeiro. Quando ele se agarrou no galho, as raízes da árvore começaram a afrouxar. O alpinista contemplava a morte certa. Naquele momento, ele clamou aos céus: há alguém aí em cima que possa me ajudar? Em resposta, ele ouviu uma voz forte do céu que dizia: sim, eu estou aqui para ajudá-lo. Solte o galho e confie em mim. O homem olhou para o céu, em seguida olhou para baixo, para o abismo, e por fim ele levantou a voz e novamente disse: há mais alguém por aí que possa me ajudar? Reparem que a primeira pergunta do alpinista é: tem alguém aí em cima? Revela que, de alguma forma, ele sabia que tinha alguém lá. E é exatamente assim que muitas pessoas pensam em nossos dias. Tem alguém lá. Principalmente nos momentos de crise, né? Não existe ateu quando a barata voa. Né, Dudu? Mas vamos ver se vocês prestaram atenção. Qual é a pergunta que o alpinista fez? Nossa, calma aí, gente. Qual foi a pergunta? Tem alguém aí em cima que possa me ajudar? O homem, ele não quer apenas que tenha alguém lá em cima. Ele quer alguém que possa ajudá-lo. Em outras palavras, a maioria das pessoas que dizem crer em Deus fora, né, da esfera da vida diária, eles querem que tenha essa pessoa lá disponível para fazer aquilo que ela quer que seja feito. Ela quer um Deus que ajude. Mas que ajude o quê? De acordo com o meu coração, com o que eu penso, com o que eu quero. Né? Quando acontece o que a pessoa deseja, aí ela: Deus é bom, glória a Deus. É como quando esse alpinista ele repete a pergunta, no fim é como quem está dizendo: eu não quero só alguém que pode me ajudar, mas eu quero alguém disposto a me ajudar com ações práticas agora. Igual quando a gente ora, né? Agora mesmo. No nosso coração, isso pode ser assim: Senhor, eu estou aqui suplicando que o Senhor faça a sua vontade agora, por favor. Mas também, em alguns casos, pode ser que alguém tenha visto alguém orando dessa forma e pense, por algum momento, caia na loucura de achar: pô, acho que a gente pode dar ordem para Deus, né? Agora mesmo, Senhor! Qual o seu coração quando ora dessa forma?
E pensar sobre isso, gente, é, de certa forma, ofensivo para a maioria das pessoas. Porque a providência de Deus é algo que vai contra a nossa própria vontade. Porque nós não queremos um Deus que controla todas as coisas. Queremos um Deus que atenda aos nossos desejos e faça do jeitinho que nós achamos que as coisas têm que ser. O alpinista, ele não queria soltar o galho e confiar. Ele queria um helicóptero de resgate. Nós somos atores de um mundo onde Deus é o roteirista. Amém? E isso é tão contraditório porque nós queremos que Deus olhe para nós quando nós precisamos de ajuda. Entretanto, na maior parte do tempo, nós queremos que Ele ignore aquilo que nós estamos fazendo porque nós queremos privacidade. No fundo, a maioria de nós queremos apenas viver as nossas vidas. E aí, nos momentos de necessidade, clame a Deus. É isso que ofende o povo quando Isaías profetiza sobre a providência de Deus. Queremos ter direitos, queremos ter controle, domínio sobre o nosso destino, em como a história se desenrola. Como assim, Deus? Vai levantar um gentio para salvar o seu povo escolhido? O povo da sua aliança? Não podia ser alguém aqui, no meio do seu povo? Não. Toda essa jornada que nós fizemos inicialmente na história de Ciro, nos leva diretamente à porta do texto que nós temos aí diante de nós. Se Deus ele pode orquestrar a ascensão do maior império da terra, nomear seu fundador 150 anos antes do seu nascimento e moldar suas políticas para cumprir a promessa a um pequeno povo exilado, então a pergunta de Isaías 45, versículo 9, deixa de ser uma questão teológica abstrata e se torna uma conclusão inevitável. Vamos ler novamente, versículo 9. Ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, este vaso não tem alça? Vocês observaram que nós começamos esse trecho aqui com mais um ai do profeta Isaías? Um ai de lamento. Colocar Deus sob desconfiada análise é um pecado grave, é uma ofensa. Que direito tem as suas criaturas de exigirem explicações do seu Criador? O que nós somos é tão distinto de Deus como o barro sem vida é distinto do oleiro. Um dito popular que cabe bem aqui para esse versículo, para esse trecho agora o poste que urina no cachorro? É loucura querer ditar ao Criador como ele deve trabalhar. Os israelitas e nós devemos deixar Deus ser Deus. As pessoas são um vaso de barro que Deus fez para os seus próprios propósitos. Deus, como Criador, ele trata cada homem como ele bem entender. Provavelmente o que causou essa revolta contra Deus foi a notícia do libertador gentio. Imagine essa nação cheia de orgulho agora com essa informação de que o libertador não virá do meio do seu povo. Então a resposta do profeta foi: silêncio. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ser Deus. Deus é soberano. Ponto. Aqui termina o assunto. Salmo 103, versículo 19. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. É Deus quem define tudo o que acontece debaixo dele. E graças ao próprio Deus por isso.
Que garantia nós teríamos que tudo vai acabar bem se o mundo fosse governado pelas leis da natureza, como muitos por aí pensam? Que garantia nós teríamos de que o mundo não seria destruído completamente por um furacão, um terremoto, um dilúvio? Que garantia nós temos que não vai mais acontecer um dilúvio como houve nos dias de Noé? Sabe por que o mundo não acaba assim? Porque Deus decidiu que não fará isso. Destruir esse mundo não está nos planos de Deus. Amém? E é só por isso que ele não acaba, tá, meus irmãos? Porque se dependesse da humanidade, isso aqui tinha acabado faz tempo. Mas existe agora mesmo um homem assentado no trono. E ele está governando todas as coisas. Hebreus 1:3, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Você pode glorificar Deus por isso? Graças a Deus. E aí no versículo 10, o profeta continua dizendo: ai daquele que diz ao seu pai, por que você gerou? E a sua mãe, por que você deu à luz? O mesmo princípio agora, ele está sendo aplicado à esfera familiar. Se o oleiro não pode ser questionado, um pai também não pode ser questionado, nem uma mãe. Eles são o instrumento que Deus utiliza para trazer um filho ao mundo. Da mesma forma, Deus é o pai da humanidade, e somente Ele é, em última análise, responsável por seus filhos. Se Deus diz que tal coisa está para acontecer, quem está na posição de dizer se essa é uma boa ideia? Então, Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, que fala da providência, logo no primeiro tópico diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Todas as ações dos homens, sejam elas boas ou más, estão debaixo do domínio que o Senhor tem sobre todas as coisas, sobre a história. E a Bíblia está repleta de episódios que apontam para as decisões finais de Deus sobre as nossas histórias. Jacó era o filho a quem a herança era prometida. Isaac queria porque queria reverter o decreto de Deus e dar a bênção a Esaú. Porém, como bem sabemos, seus esforços não prevaleceram. Por quê? Deus queria outra coisa. Esaú jurou que se vingaria de Jacó. Mas quando eles se encontram, eles se alegram. Eles se celebram. Esaú queria destruir Jacó, mas Deus queria outra coisa. Os irmãos de José queriam destruí-lo, mas Deus queria outra coisa. Saul desejava manter o reino e até preservar sua descendência no trono, mas Deus queria outra coisa. Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz, mas Deus queria outra coisa. Herodes, Pilatos e líderes judeus queriam se livrar de Jesus, destruindo. Mas com a cruz, Deus queria outra coisa.
Poderíamos passar o dia inteiro aqui, meus irmãos, contando sobre cada caso onde o plano dos homens foram frustrados. Porque no final das contas, quem decide o que deve acontecer é Deus. E Ele está conduzindo todas as coisas para a sua própria glória. Foi Davi quem disse lá no Salmo 139, versículo 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles descrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. A W. Pink disse que Deus atenta para os vãos esforços dos homens, não somente sem alarmar-se, mas também a rir-se e zombar da estupidez e da fraqueza deles. Sabe que pode esmagá-los como traças, quando quiser fazê-lo, ou consumi-los com o sopro da sua boca, num só instante. De fato, é ridículo que os cacos de barro da terra contendam com a gloriosa majestade celestial, tal é o nosso Deus, adorai-o. E aí, voltando para o texto do profeta Isaías, vamos ler o versículo 11. Diz assim: e assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Essa declaração tem muitas camadas. Confronto, ironia, consolo, tudo junto. Porque o profeta, ele está dizendo que essa declaração vem do Senhor, o Santo de Israel. Sabe aquele que formou esse povo? Ele está dizendo assim, sabe? Aquele que formou esse povo. Então, esse Deus está dizendo o seguinte: fique no seu lugar e cuide dos seus próprios negócios. Ou, como diria meu amigo Mateus, se liga na sua responsa. E tem que ser assim, gente, não tem desenrolo. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Não é assim que diz lá em Romanos 11:36? Existimos com um propósito, dar glória a Deus, ponto. Não temos direitos perante Deus, apenas deveres, porque os direitos de Deus são absolutos. E por que é tão importante falar sobre a soberania de Deus? Porque a compreensão correta desse assunto coloca Deus no seu devido lugar em nossas vidas. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. A soberania caracteriza todo ser de Deus. E a providência nos garante, Ele vai cumprir a sua vontade. Charles Spurgeon, em um sermão intitulado God's Providence, Providência de Deus, ele nos oferece a sua surpreendente convicção sobre a abrangência minuciosa da providência divina. Prestem muita atenção no que ele diz. Ele fala assim: creio que toda partícula de poeira que voa debaixo do sol não se move 1 milímetro a mais ou a menos do que Deus deseja. Toda partícula de espuma que colide contra o barco a vapor tem sua órbita, assim como o sol nos céus. Toda palha que voa da mão do joieiro é conduzida como as estrelas em seus percursos. O rastejar de um pulgão sobre o botão de uma rosa é tão fixo quanto a marcha de uma pestilência devastadora.
A queda das folhas de um álamo é tão ordenada quanto ao rolar de uma avalanche. Isso é impressionante. Cada minúscula bolha que sobe da lata de Coca-Cola quando você abre, cada poeira que você vê assim, ó, quando você acorda, aí tem aquele sol entrando pela janela e aquela poeirinha sobe assim, ó. Cada amêndoa que cai na telha da padaria lá da frente, as pessoas às vezes levam um susto. Deus tem domínio sobre elas. E Spurgeon prevê a objeção a essas palavras, né, ao seu sermão. E aí ele fala assim: você dirá nessa manhã, nosso pastor é fatalista. Seu pastor não é tal coisa. Alguns dirão, ele acredita no destino. Ele não acredita no destino de maneira alguma. O que é o destino? O destino é isso. O que tem de ser, será. Mas há uma diferença entre isso e a providência. A providência diz, o que Deus ordena será. Mas a sabedoria de Deus nunca ordena algo sem um propósito. Tudo neste mundo está trabalhando para alguma grande finalidade. O destino não diz isso. O destino diz apenas que a coisa tem de ser. A providência, por sua vez, diz, Deus move as rodas adiante, e lá estão elas. Entre destino e providência, há toda a diferença que existe entre um homem de olhos bons e um homem cego. A doutrina da providência não é o que tem de ser, será. Antes, a doutrina da providência é aquilo que existe trabalha para o bem de nossa raça e, em especial, para o bem do povo eleito de Deus. As rodas estão cheias de olhos, não são rodas cegas. O propósito de Deus em sua providência é tão intencional, tão sábio, tão santo, tão gracioso e tão exultante, que a última coisa que alguém poderia chamar é destino. Como vai dizer o mesmo Charles Spurgeon, seja grato pela providência que o tornou pobre, ou doente, ou triste, pois com tudo isso, Jesus opera a vida do seu espírito e o leva para Ele mesmo. Não vivemos em um mundo repleto de coincidências. Deus está governando todas as coisas para o cumprimento do seu bom propósito. Versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Como quem diz, Criador aqui sou eu. Se Deus criou o universo, Ele certamente tem direito de moldar a história do ser humano como Ele quiser. Eu não estou dizendo que Deus aqui, Ele é, vamos dizer, um opressor das nossas vidas. Mas, de certa maneira, eu estou dizendo que Ele predeterminou tudo o que acontece, sim. Aí você pode perguntar assim, mas tudo que Ele decretou e tudo que acontece, era para acontecer mesmo? E aí eu posso responder essa pergunta com outra pergunta? Deus governa o mundo, sim ou não? E para quem tem dúvida, eu vou repetir o versículo que eu já declarei essa manhã. Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Grava isso no seu coração. Deus é soberano e faz tudo o que lhe apraz, cumprindo o seu propósito, sabe? O beneplácito. É para
para que a vontade dele, o conselho da vontade dele é que ordena todas as coisas. É ele que diz para ele mesmo, assim será. E tudo que ele faz não considera nada que não seja a sua própria glória. Murmurar contra Deus é rebeldia ignorante. Questionar seus caminhos é questionar sua sabedoria. Mas por que assim, Deus? Porque assim é melhor. Consegue entender isso? Mas por que assim, assim? Porque assim, assim. Ponto. Nunca se esqueça de quem ele é. Lembra de Isaías 40? Todas as nações diante dele são como nada. Na verdade, menos que nada, como um vácuo. Nada, nem ninguém pode se comparar ao Criador. Sim, Deus escreve a nossa história e conduz no detalhe. No detalhe. Seja grato essa manhã por existir um Deus tão gracioso construindo a sua história. E aí no versículo 13, o profeta vai dizer: eu, na minha justiça, suscitei Ciro, e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade, e libertará os meus exilados, não por preço, nem por recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos aqui mais uma declaração sobre a soberania de Deus. Porque Deus está dizendo: levantei Ciro, ele vai reconstruir a minha cidade, vai libertar meus exércitos, e não vai fazer isso por pagamentos ou presente. Não será por recompensa. É simplesmente porque eu comando todas as coisas. Enquanto o homem age, apesar de não saber, ele cumpre as secretas determinações do Altíssimo. Não foi assim com Judas? Quer um exemplo mais extremo que esse? Ele era o filho da perdição. Ponto. Por que com os demais rebeldes da história seria diferente? Será que Judas era um personagem especial da história que Deus decidiu decretar exatamente o que ele deveria fazer, mas as demais pessoas, cara, vive aí do seu jeito e no final vamos ver no que dá? Não. Atos 17, 28 vai dizer assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Para quem Deus estava falando isso? Sabe para quem foram dirigidas essas palavras através do apóstolo Paulo? Para um povo pagão. Paulo não estava falando na sinagoga, na igreja. Não era um culto. Paulo estava na Grécia, no Areópago. E aí ele está falando para aqueles homens assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Provérbio 19, 21 vai dizer que há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Note que essa declaração não fala do coração dos crentes, mas do coração do ser humano. Então, por que Deus não poderia usar Ciro? Não tem que ser crente para ser usado por Deus, amém? Isso acaba com o jargão gospel, tá? Fulano de tal é muito usado. E você não? Até o diabo é usado. Nossa! Como Deus usa, né? Eu posso falar a mesma coisa do Satanás. Nossa! Como Deus usa, né? Como diz Lutero, né? Como disse Lutero, é o cachorrinho de Deus, gente. Eu posso olhar para qualquer um de vocês aqui essa manhã e declarar: Deus te usa, varão. Graças a Deus.
A história está nas mãos unicamente do Criador. O grande imperador persa, como a terra e as estrelas, existe e se apresenta unicamente sob as ordens de Deus. Sempre que falarmos sobre a soberania e a providência de Deus, alguns questionamentos podem surgir no coração do ouvinte. E creio que preciso tratá-los também aqui essa manhã. Não vou conseguir tratar todos, porque levaria muito tempo. Mas talvez algumas perguntas simples, por exemplo, se Deus é soberano, por que a gente ora? Talvez você possa ter perguntado isso no seu coração essa manhã. Então, assim, em primeiro lugar, diríamos enfaticamente que a oração, ela não tem a finalidade de alterar os desígnios de Deus. Não é para isso que nós oramos. Nem de movê-lo a formular novos propósitos, né? Muda, Senhor. Não. A oração não é para isso, porque Deus já decretou as coisas que vão acontecer. Mas Ele também decretou os meios. Através dos meios que Ele determinou para que essas coisas venham a fim, para que elas venham a acontecer, para que elas venham a ser consumadas. E a oração é um desses meios para o cumprimento daquilo que Deus determinou. Ou seja, Ele quer nos usar nesse processo. É um privilégio. Aí, quando a gente começa a entender o nosso envolvimento na história, o envolvimento de Deus como soberano e a responsabilidade humana de alguém que está sendo direcionado pelo próprio Deus, aí você sabe assim, então agora esse é o meu papel. Porque o autor da história falou assim, ora. E aí, quando você orar, eu vou realizar a minha vontade. Léo, e se eu não orar? Pô, meu amigo, se Deus mandou você orar, você vai orar. Mas eu sou um robô? Não. Não é. Você é livre. Mas como assim, Léo? Eu não sei. Só Ele sabe como isso acontece. Amém? Você se satisfaz em saber que Deus age como age, porque Ele é Deus soberano e nós somos criaturas. Por que, Léo, você está dizendo isso? Porque a palavra diz isso. Porque a Bíblia diz isso a respeito dEle. Deus é soberano, mas nós também exercemos as nossas ações de acordo com a nossa própria vontade, mas que é sempre designada, em última análise, por aquilo que Deus decretou. Sim, existe a sua responsabilidade e existe a soberania de Deus. E nenhum teólogo nessa vida vai conseguir te explicar como que isso acontece. Simplesmente porque Deus não revelou. Mas acredito eu que na eternidade teremos a oportunidade de tirar essa dúvida. Acho que a gente não vai nem querer saber, né? É tanta coisa para se maravilhar diante de Deus, que tipo assim, cara, não importa, Senhor. O que importa é que agora os meus olhos te veem. Eu só queria ver o meu Senhor. Agora eu estou satisfeito. Eu encontrei o meu Criador. Então a oração é um desses meios, como o Evangelho para a salvação. Deus não decretou a nossa salvação, a salvação dos seus eleitos, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida? Sim ou não? Se o nome está lá, vai ser salvo, não vai? Mas como que vai ser salvo? Pela pregação do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho é o meio. Vai ser salvo, mas pela pregação da palavra, ponto. E a palavra vai ser pregada, e a salvação haverá. E a oração é isso, meus irmãos. Por que eu oro? Para que Deus cumpra a sua vontade. Mas Ele não vai cumprir a sua vontade, mas Ele pediu para você orar. Ore! Deus disse ao profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porém, ao invés de acrescentar
que não havia nenhuma necessidade do profeta solicitar essas coisas, ele vai determinar para Jeremias: então me invocareis, passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Amém? Eu poderia citar muitos outros exemplos, mas acho que existe um que acaba com todas as discussões. Jesus orou. E orou muito. Um autor chamado John Gill, ele disse o seguinte: quando Deus concede bênçãos àqueles que oram, não o faz por causa das orações deles, como se ele tivesse sido influenciado e mudado por elas. É por causa de si mesmo, por causa da sua própria vontade e beneplácitos soberanos. Se alguém perguntar qual, pois, é o propósito da oração, a resposta deve ser: esse é o meio e o método que Deus ordenou para transmitir a seu povo as bênçãos da sua própria bondade. Porque, embora tenha determinado, provido e prometido as bênçãos, ele deseja que lhes sejam solicitadas. É nosso dever e privilégio pedi-las. Quando os crentes são abençoados com o espírito de súplica, isso prediz coisas boas. E parece provável que Deus tenha em mira conceder essas coisas boas, as quais sempre devem ser pedidas com a atitude de submissão à vontade de Deus, dizendo-se: não se faça a minha vontade, e sim a tua. E eu queria fazer uso das palavras de R.C. Sproul para nos ajudar um pouco mais com essa questão da soberania de Deus e a responsabilidade do homem, para que possamos entender um pouco mais que Deus de fato está fazendo tudo para o nosso bem. E ele diz assim, gente, prestem muita atenção nisso. Há uma velha e simples história que nos ensina uma lição profunda. Por falta de um cravo, perdeu-se a ferradura. Por falta da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta do cavaleiro, perdeu-se a mensagem. Por falta da mensagem, perdeu-se a batalha. O que teria acontecido na história do mundo se Jacó não tivesse dado a José uma túnica colorida? Se não houvesse a túnica, não haveria inveja. Se não houvesse a inveja, não haveria a venda traiçoeira de José para os mercadores midianitas. Se não houvesse a venda traiçoeira, não haveria nenhuma descida ao Egito. Sem a descida ao Egito, não haveria nenhum encontro com Potifar. Sem o encontro com Potifar, não haveria nenhum problema com sua esposa. Sem o problema com a sua esposa, não haveria a prisão de José. Sem a prisão de José, não haveria nenhuma interpretação dos sonhos de Faraó. Sem a interpretação dos sonhos de Faraó, nenhuma elevação de José à função de primeiro-ministro. Sem a elevação de José a primeiro-ministro, nenhuma reconciliação com os irmãos de José. Nenhuma migração do povo judeu para o Egito. Sem a migração ao Egito, nenhum êxodo do Egito. E sem o êxodo do Egito, nenhum Moisés, nenhuma lei, nenhum profeta e nenhum Cristo. Você acha que foi um acidente no plano de Deus o fato de que aquela túnica aconteceu? Deus planejou tudo para o bem. Meu conselho para você essa manhã é: você não precisa entender todas as coisas. Saber que existe um Deus soberano e bom, governando cada detalhe das nossas vidas, nos precisa fazer descansar em humilde submissão. É difícil entender
a relação entre a providência de Deus e a liberdade humana. Eu sei. Porque o homem é verdadeiramente livre, no sentido de que tem a capacidade de fazer escolhas e escolher o que quiser. Mas Deus também é verdadeiramente livre. Essa é a razão porque a Confissão de Fé de Westminster pode dizer que Deus ordena livremente tudo sem violentar a liberdade da criatura. Talvez você já tenha escutado alguém dizer algo como: a soberania de Deus nunca pode limitar a liberdade do homem. Isso é uma expressão de ateísmo. Porque se a soberania de Deus é limitada, em alguma medida, para a nossa liberdade, Ele não é soberano. Que tipo de conceito de Deus temos? Que nos diria que Deus é paralisado pelas escolhas dos homens. Se a liberdade de Deus é limitada por nossa liberdade, nós somos soberanos e não Deus. Não. Nós somos livres, mas Deus é mais livre. Isso significa que a nossa liberdade nunca pode limitar a soberania de Deus. Para encerrar, irmãos, pode abrir o slide que eu coloquei aí, por favor? Tem uma pergunta que eu acredito que deva ser a nossa pergunta final essa manhã. A aplicação desse sermão. Como a nossa vida será afetada ao crescermos na compreensão sobre Deus, sobre a soberania e a providência de Deus? E eu pedi ajuda aí do meu amigo e teólogo A.W. Pink, porque no livro chamado Deus é Soberano, ele vai dividir a resposta para essa pergunta em 5 pontos, que é: entender mais sobre a soberania e a providência de Deus precisa nos levar a ter uma atitude de temor piedoso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem-aventurada é a alma que atingiu o estado de piedoso temor, despertado pela contemplação da majestade divina. Temos falado sobre isso, né? Quanto mais revelação de Deus, mais temor. Quanto mais conhecimento de quem Ele é, da sua grandeza, da sua soberania, mais o nosso coração irá se deleitar de maneira piedosa e cheio de temor por aquilo que Deus é. E a segunda atitude é uma atitude de obediência implícita. Uma visão da pessoa de Deus nos permite reconhecer a nossa pequenez e insignificância e redunda no senso de dependência de Deus, né? E da rendição da nossa pessoa às suas mãos. Ou, em outras palavras, uma visão da majestade divina promove um espírito de piedoso temor que, por sua vez, produz uma vida diária calcada na obediência. Então, uma coisa vai levando a outra, perceberam? Revelação de quem Deus é, mais temor, mais obediência. E aí nós vamos para a próxima atitude, que é uma atitude de total submissão. Um autêntico reconhecimento da soberania de Deus vai excluir toda a murmuração da nossa vida. Quanto mais reconhecimento do seu domínio, mais admitimos o perfeito direito que Deus tem de fazer conosco aquilo que Ele bem entender. E aí o que nos leva a uma atitude de profunda gratidão e alegria. Quando o coração aprende essa sublime e bendita verdade da soberania de Deus, o resultado é bem diferente de uma submissão involuntária, sabe? Aquilo que é inevitável. A filosofia desse mundo é levar vantagem em tudo. Mas a situação deve ser bem diferente no caso dos verdadeiros cristãos. Não somente devemos permitir que o reconhecimento
da soberania de Deus desperte em nós um temor santo, uma obediência implícita e uma resignação total, mas também devemos chegar a dizer, juntamente com o salmista: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. A fé é um descansar na palavra do Deus vivo. E é por isso que está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por fim nos leva a uma atitude de adoração e culto. Então, se uma coisa vai levando a outra, se a revelação da soberania e da providência de Deus, no final, vai resultar numa postura de adoração e culto, então eu queria te pedir, vamos adorar o Senhor juntos. Por ser infinitamente sábio, Deus não pode errar. E por ser infinitamente justo, Ele não fará qualquer injustiça. Aqui, pois, se acha a preciosidade dessa vida. O fato em si de que a vontade de Deus é irresistível e irreversível deve nos encher de temor. Mas tão logo compreendemos que Deus só determina aquilo que é bom, nosso coração se regozija. Aqui está a resposta que resume bem a aplicação de todas essas verdades que ouvimos essa manhã. Qual deve ser a nossa atitude diante da soberania e da providência de Deus? A atitude mais apropriada que devemos assumir é de piedoso temor, de obediência implícita e submissão sem reservas. E não somente isso, porque o reconhecimento da soberania e da providência de Deus e a compreensão de que o próprio soberano é o meu e o seu Pai, devem dominar o nosso coração e levar-nos a nos curvar perante Ele, alegremente e em adoração. É entender mais sobre esse assunto que nos capacita a obedecer às instruções do apóstolo Paulo no fim da primeira carta aos Tessalonicenses. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade para vocês de Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor juntos, pela sua soberania e providência.